Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Neste momento, vamos aproveitar para juntos nos edificarmos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Ele por este momento de cântico, de louvores ao Teu santo nome. Para isso, quero convidar a você, nosso telespectador, nossos irmãos, irmãs, nossos amigos, para juntos meditarmos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim: acompanhe comigo na sua casa. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiem, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Nosso bom Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui clamar a Tua presença, clamar a Tua misericórdia sobre nós, conduzir aqui para juntos meditarmos e entendermos o Teu santo Evangelho, para que juntos nós possamos entender que nós precisamos confiar no Senhor a cada dia, que nós juntos não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque o Senhor está no controle de tudo. Por favor, nosso bom Deus, é com todo o temor diante de Ti que nós chegamos na Tua Escritura e clamamos ao Senhor que nos direcione, para que nesta manhã nós possamos experimentar a presença do Senhor em nossas vidas, em nossas casas, para a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos conversar um pouco em Mateus capítulo 6, né? E para isso eu quero convidar todos vocês que nos acompanham, né, pelo canal do YouTube, ou onde você estiver, a pensarmos o seguinte: em nosso dia a dia, nós passamos por várias preocupações, né? Nós acompanhamos os sites de notícias, os grupos de WhatsApp, as redes sociais em gerais, e percebemos notícias que nos agradam, notícias que nos entristecem. Por exemplo, ontem estava verificando um site de notícias e observamos que o Brasil fechou um acordo com o Reino Unido, né, com Oxford, para fazer vacinas, e em princípio a partir de dezembro. Isso é uma notícia que nos alegra muito, tendo em vista que vivemos uma situação de pandemia e que várias famílias estão se entristecendo com essa doença. Verificamos casos aqui em Água Boa que vem aumentando, mas também verificamos que casos
Então isso são notícias boas. Enfim, várias situações do nosso dia a dia às vezes podem nos preocupar. Em casa, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com as nossas finanças. São situações que trazem umas preocupações para nós. E nós precisamos saber o que significa isso e o que nós devemos fazer enquanto. Para isso eu quero te trazer um tema em que nós vamos aprofundar hoje pela manhã, em Mateus 6. Este tema diz assim: por que se preocupar? Vamos entender o que significa essa palavra preocupar, primeiramente. Preocupar, nós podemos destacar que é quando nos ocupamos com algo. Por exemplo, né, e eu preciso quitar logo uma dívida, e isso é daqui a um tempo, algum familiar, e isso me preocupa, perco noite de sonos. Então, às vezes, é algo que nem aconteceu, a consumação, seja dessa doença, ou a recuperação dessa doença, ou aquela questão da dificuldade financeira. Deus provendo esse sustento, e a gente já se preocupa, a gente já se agonia, se preenche com essa situação, e nós perdemos momentos de intimidade com Deus, perdemos noite de sono. Isso, casamento pode ser destruído por causa disso, porque pessoas ficam focadas mais nas situações do que em casa. Relacionamento pai e filho pode ser prejudicado com isso. No emprego, você pode ter um mau desempenho por pensar somente nisso. Sua mente está ocupada com uma situação que nem aconteceu ainda. Então, por que se preocupar? Vamos destacar o primeiro tópico de hoje. Por que se preocupar? Se a vida é mais que o alimento. Aqui nós observamos em Mateus 6, Jesus Cristo no Sermão do Monte, com seus discípulos, né? Ele começa desde do capítulo anterior, vai até Mateus capítulo 7. Nós observamos Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, né, o porquê que eles realmente não devem se preocupar. Se a vida é 24 ao 27, onde diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, 1 hora a mais na sua vida? Qual de nós? Vamos entender um pouco esse contexto aqui, na qual a gente observa Jesus falando com seus discípulos. E esses discípulos que um pouco atrás, em Mateus capítulo 4, nós observamos nos versículos 18 ao 22, Jesus Cristo chamando alguns discípulos. Esses discípulos estavam, por exemplo, observamos no versículo 18, onde diz: Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então observamos que eram pessoas ocupadas, pessoas que tinham uma profissão em que Jesus os chama para segui-lo, e eles simplesmente priorizam um momento com Deus na vida deles. Não estou querendo dizer aqui que você tem que abandonar o seu serviço e realmente dedicar 24 horas por dia para Deus. Mas o que nós observamos aqui é a questão de prioridade do tempo com Deus. E diante disso, por que se preocupar se a vida é mais que o alimento? A gente observa aqui um exemplo dos pássaros, né? Olha o que diz no versículo de número 25, que diz assim: por isso vos digo, não andais ansiosos pela nossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao haveis de vestir. As vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus Cristo dá um exemplo para os seus discípulos das aves do céu.
que simplesmente elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Nós não observamos no dia a dia um bem-te-vi colhendo, semeando, juntando em celeiros, mas Deus cuida dele. Aqui nós observamos um exemplo do maior para o menor. Você, que é a imagem e a semelhança de Deus, Ele que criou a vida, Ele criou a sua vida. Será que a sua vida não é mais importante do que o alimento? E por que às vezes nós passamos noites em claras, preocupados com o que eu vou comer amanhã? Então Jesus Cristo mostra para os seus discípulos esse cuidado que Deus tem com os pássaros, e não vai ter esse cuidado com a sua vida. Você que é a imagem e a semelhança do Senhor. A gente observa aqui, não é que os pássaros não fazem nada. Eles simplesmente não se afligem, eles não ficam agoniados com o futuro que vai reservar para eles. E nós, seres humanos, às vezes ficamos assim. Não estou falando só de você aí na sua casa, mas estou falando de mim também. Que às vezes constantemente a gente fica preocupado. Nossa, o que eu vou comprar na semana que vem? Eu preciso arrumar tal coisa, eu preciso fazer umas horas extras para eu conseguir tal recurso. Eu fico preocupado, eu fico me agoniando com coisas que nem aconteceu ainda. Quando Jesus traz esse exemplo dos pássaros para os discípulos. Estes discípulos que acabaram para tirarem um tempo com Deus, para viver com Deus ali, ele dá o exemplo dos pássaros. Para que eles não fiquem agoniados, realmente com o futuro que está reservado para eles. Então, por que se preocupar, se a vida é mais do que o alimento? Então, realmente, acredite, tenha fé, que Deus, o autor da sua vida, que a sua vida vale muito mais que um alimento. Ele, um bom pai, que realmente te deu essa vida, será que Ele não vai te sustentar? Será que Ele é tão ruim que não vai te prover um alimento? O pão seu de cada dia? Pense nisso. Em Salmos 55, versículo 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Nós que reconhecemos o Senhor como Pai, que temos essa fé nele, como Salvador da nossa vida, nós que nascemos em pecados, desligados dele, a partir desse momento que nós acreditamos e somos adotados por Cristo, nós precisamos entender que Ele jamais vai desamparar o justo, jamais vai desamparar você, que recorre a Ele em qualquer circunstância, que deposita nele a sua total confiança. E não na sua força própria, não em governantes, não no seu trabalho. Então, por que se preocupar? E por que se preocupar? Se o corpo é mais do que as vestes. Acompanhem comigo nos versículos de 28 a 30, em Mateus capítulo 6. Diz assim o versículo 28. Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, por que se preocupar? Se o corpo é mais do que as vestes. Aqui Jesus traz para os seus discípulos, traz para nós aqui um exemplo dos lírios do campo. Lírios estes que são flores que brotavam na primavera em Palestina, que superavam a glória e a beleza, né, do rico rei Salomão. Olha o exemplo, olha a comparação em que Jesus Cristo faz. Nós observamos nas Escrituras, né, o rei Salomão, homem sábio, com muita riqueza, mas simplesmente Jesus vai e fala para os discípulos, né, que os lírios do campo realmente superam essa glória, essa riqueza do rei Salomão. Que lírios são esses? Né, são lírios belíssimos que, infelizmente, eles, quando saía um sol escuro, murchavam, eles secavam. Aproximadamente 2 a 3 dias, quando o sol quente estava sobre a vida deles, eles simplesmente secavam, morriam, mas Deus se preocupava em vestir esses lírios,
Plantas essas lindas e maravilhosas. Pense comigo, se Deus e maravilhosa dessas que superam a riqueza e a glória do rei Salomão, que logo depois de 2, 3 dias de um sol escaldante, elas morrem, murcham. Imagine você, a imagem e a semelhança dele. Então por que se preocupar se o corpo é mais do que as vestes? Às vezes passamos horas e horas pesquisando na internet o que eu devo comprar, o que eu devo consumir, preocupado com as nossas aparências, né? Às vezes nós nem precisamos, já temos aquela roupa básica do dia a dia, ou uma roupa aí numa ocasião A, numa ocasião B, mas nós queremos consumir cada vez mais. Essa teoria narcisista que nos faz querer passar uma beleza a todo tempo, né? Nós, seres humanos, né, queremos sempre estar bem vistos, e isso às vezes nos consome, nos preocupa, porque nós damos às vezes passos maiores do que nós realmente suportamos, né? Nos endividamos cada vez mais, preocupados. Então pense nos lírios. O Senhor se preocupa com essas plantas que duram às vezes. Vamos destacar aqui o versículo 30, onde diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui Jesus Cristo está a origem da preocupação, a falta de fé. E essa fé aqui, quando é citada por Jesus Cristo no Sermão do Monte aos seus discípulos, não é a fé de acreditar, ou seja, uma fé com intensidade, é aquela fé diária em Deus. É aquela fé que realmente eu vou acreditar que Deus vai trazer o meu sustento, que Deus vai prover o que eu necessito constantemente, diariamente, eu acreditando no meu Deus. Que Ele que vai prover, não vai ser o meu bom emprego, não vai ser o quanto eu estudar, o quanto eu me qualificar, o quanto eu dar o meu melhor no meu serviço, mas é Deus que vai me prover saúde, para que onde eu estiver, realmente eu vou dar o meu melhor lá. Porque eu priorizo a confiança nele, a fé nele. E aqui Jesus Cristo mostra e localiza para os discípulos de Jesus a pequena fé. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, para que diariamente nós depositemos a nossa confiança nele, para que nós tenhamos realmente fé em acreditar que Ele vai nos alimentar, que Ele vai nos vestir, que Ele vai nos sustentar. E por que se preocupar? Vamos observar o versículo 31 e 32 de Mateus capítulo 6, onde diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui nós observamos, o versículo 31 e 32, o quanto Deus nos conhece. No finalzinho do versículo 32 diz assim, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas nosso sustento. O que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Eu não estou querendo dizer aqui que você não deve ter um planejamento, que você não deve ter uma poupança, jamais. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que estas coisas não podem tomar o seu tempo com Deus. A sua total preocupação com o serviço, a sua total preocupação em adquirir mais bens, em guardar mais coisas, porque se eu não tiver uma poupança gorda, eu não vou ser feliz futuramente. Então eu tenho que me preocupar com isso. Eu preciso trabalhar de segunda a segunda, eu preciso guardar muitos mantimentos. Deus está condenando isso. Não estou dizendo aqui que é isso, então quer dizer que eu não posso realmente ter uma reserva de emergência? Não, você pode. Mas que isto não tire o sono, que isso não tire o seu tempo precioso com Deus diariamente que você precisa ter. Vemos um exemplo na Bíblia, de Marta e Maria, eu creio que muitos conhecem essa história. E para isto, às vezes para quem não conhece,
Quero convidar para que juntos nós possamos abrir em Lucas capítulo 10, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Entender que tem um Deus que cuida de mim. Em Lucas capítulo 10, acompanhe comigo por gentileza. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, 38 diz: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvindo-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenar-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com o que é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui simplesmente Deus, ele julga aqui e condena essa questão da falta de prioridade, a falta do seu momento com Deus diariamente. Aqui nós observamos Marta e Maria recebendo Jesus Cristo na sua casa. Marta escolhe ficar prostrada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, priorizando aquele momento com Deus, que Deus estava ali na casa dela agora, e Marta, beleza, tem iniciativa, fazendo as coisas, querendo servir, né? Nossa, aparentemente é muito bom, trabalhando de um lado para o outro, mas não estava prestando atenção nos ensinamentos. Quantos de nós não levantamos diariamente preocupados de Jesus? Quantos de nós, às vezes levantamos 5 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, e já preocupamos em fazer um café, tomar um banho, sair correndo para o serviço, porque eu tenho que deixar isso, aquilo, e quando chega a noite, vem um cansaço, e eu quero simplesmente dormir. E não priorizei em ouvir os ensinamentos de Jesus. Por que eu tenho que me preocupar, se tem um Deus que cuida de mim? Acompanhe comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5 vai dizer assim: Se a vossa vida sem avareza, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que o nosso bom Deus nos ajude a depositar essa confiança nele e entender. Porque nós vimos em várias passagens da Bíblia o quanto Deus nos promete, quando nós depositamos a confiança nele, a promessa de nunca, jamais nos abandonar. Então, seja a vossa vida sem avareza, seja a nossa vida sem essa preocupação em ter cada vez mais. Impulso de estar aos pés da cruz, de estar buscando intimidade com Deus. Nossa, Leopoldo, mas eu não consigo. Busque forças em Deus. Às vezes nós não conseguimos a Ele, porque se depender da nossa vontade, da nossa carne, realmente nós não conseguimos. Somente quando eu me prostro aos pés dele e peço ajuda, eu clamo: Senhor, me ajude, Senhor, me fortaleça. Me ajude a entender que o Senhor cuida de mim. Me ajude a ser uma pessoa equilibrada, controlada, para a glória do Senhor. Que saiba priorizar um tempo de 24 horas que eu tenho no dia, que eu saiba priorizar momentos de intimidade com o Senhor. Então, em nenhum momento eu quero dizer que você deve abandonar o seu serviço e viver exclusivamente para Deus. Agora você deve ser um pastor, né? Você deve ser um missionário. De Deus, no Evangelho do Senhor, nós observamos um Deus falando para os seus discípulos que aonde eles estiverem ali, eles possam priorizar e ter a confiança em Deus. Então, se você é um professor, se você é um dentista, se você é um taxista, qual profissão que você seja, um engenheiro, um policial, qual profissão que você seja,
Onde você estiver, você pode viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para isso. Concluindo, voltemos em Mateus capítulo 6, versículo de número 33 e 34. Mateus 6, versículo 33 e 34 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar